Bom, a gente volta a falar sobre o retorno do trabalho no Congresso Nacional, agora em fevereiro, com uma lista considerável de vetos a analisar e uma relação desgastada com o governo federal. Sobre esse cenário, a gente conversa agora com a deputada federal Anny Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul. Tudo bem, deputada? Muito obrigado por atender a Jovem Pan. Boa noite. Boa noite, um prazer imenso falar com vocês e nos preparando aqui, né, para esse início de novo ano legislativo. E com a questão não só do veto, mas também da MP, né, que foi apresentada quase ali no último dia do ano, que também vai contra, né, algumas decisões do Congresso nesse ano. Pois é, sobre ainda os vetos, o presidente Lula declarou que está à disposição dos parlamentares para conversar, para dialogar. A senhora acha que é uma tentativa dele de forçar essa negociação, esse diálogo, ou isso é obviamente que é normal, faz parte da democracia e da forma como as duas casas, o Executivo e o Legislativo, têm que se conversar? Olha, eu ouvi a fala do presidente, né, onde ele diz que precisou esse veto ao orçamento, que ele vetou mais de 5 bilhões, foram 5,6 bilhões de reais ao orçamento das emendas das comissões permanentes da Casa. Com certeza o presidente alega, né, as alegações pelo veto é questão orçamentária, mas eu entendo que é um controle maior sobre o orçamento e sobre o próprio Congresso, né? Ele não quer que fique, né, no controle do Legislativo esta parte considerável do orçamento, além das emendas impositivas, né, tanto as emendas individuais quanto as emendas de bancada. Então tem esse jogo político e nós vimos ao longo de 2023, muitas vezes em votações importantes, o governo usando a liberação das emendas como moeda de troca dentro do Congresso para conseguir obter os resultados, né, que estava discutindo naquele momento, dentro dos projetos apresentados. Então, essa fala do presidente, ela não está muito de acordo com a realidade vista ao longo do último ano. E aí eu gostaria de fazer aqui referência, sim, não só ao veto do orçamento, mas aos dois vetos de projetos que o Congresso definiu, aprovou, que foi o marco temporal, que foi vetado e depois nós conseguimos derrubar o veto, e a questão da desoneração da folha, que ainda, né, a prorrogação da desoneração da folha, que ainda não foi definido, né, esse imbróglio aí que tem causado grande prejuízo não só aos empregadores, mas também aos empregados, a todos os setores, não só os 17 setores da economia que contam, né, com a medida da desoneração da folha, mas a nossa economia com todo, porque tem um efeito cascata. Então, o projeto foi aprovado por ampla maioria, o veto foi derrubado também por uma votação muito expressiva e o governo apresenta uma MP reonerando a folha de pagamento. Então, esse diálogo que o presidente diz que mantém com a Casa, que é um diálogo muito bom e que tratou assim e de forma muito transparente, a gente não tem visto nessa questão. E eu digo isso como relator aqui do projeto, não só na comissão, mas em plenário. Nós mantemos uma interlocução direta junto com os representantes dos setores. Em momento algum o governo sentou para discutir. E o que a gente tem visto em relação ao veto de mais de 5 bilhões de reais, que são das emendas das comissões permanentes, também não agradou muito, né, os meus colegas lá, e a gente tem visto uma movimentação para, se o governo não encontrar uma alternativa, também derrubar esse veto. Bom, deputada, a gente vai continuar acompanhando, claro, daqui a alguns dias, a volta ao trabalho do Congresso, e eu agradeço a senhora, deputada federal Anny Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul, participando com a gente da programação da Jovem Pan. Bom trabalho, deputada. Até a próxima. Muito obrigada, desejo bom trabalho para vocês. Espero que nesses próximos dias aí a gente consiga, junto com o governo, alinhavar algumas questões, né, para já iniciar esse próximo ano legislativo com um pouco menos de tensão entre governo e Casa em relação a esses projetos tão importantes que foram aprovados e foram vetados pelo governo. Obrigada. Muito obrigado.